Olá! Continuando a refletir sobre as características dos solos, os solos podem ser diferenciados pelo seu grau de evolução, pela sua maturidade. Quando a rocha ela é pouco alterada, ela dá origem ao que nós chamamos de solos jovens. Os solos jovens eles podem ser reconhecidos pela presença de apenas algumas camadas. Essas camadas elas são conhecidas como horizontes. Essas camadas elas são estabelecidas a partir da alteração da rocha original, portanto. Quando essa rocha original ela é pouco alterada, o solo vai apresentar poucas camadas. Quando a rocha original ela é muito alterada, o solo vai apresentar uma distinção maior de camadas. Esse solo ele é conhecido como solo maduro. Essas camadas ou horizontes podem ser facilmente reconhecidas na natureza, como nessa fotografia que eu trouxe aqui. O horizonte A é um horizonte mais escuro, onde ocorre a acumulação de matéria orgânica. Portanto, acima do horizonte A, existe um horizonte que nós chamamos de horizonte O, que vem justamente da palavra orgânico. É onde ocorre a maior acumulação de matéria orgânica. Quando a água infiltra, ela consegue levar essa matéria orgânica em direção ao horizonte A, ocorrendo então a sua acumulação. O horizonte A e o horizonte O, eles podem ser reconhecidos justamente pela coloração mais forte, como você pode perceber aqui na fotografia. É muito perigoso um agricultor deixar o solo exposto, justamente porque a força da água da chuva ela tem a capacidade de lavar essa camada superficial de matéria orgânica. Esse processo de lavagem da camada superficial da matéria orgânica nós chamamos de processo de lixiviação. E é muito comum, portanto, em áreas de climas mais úmidos, onde os agricultores não tomam esse cuidado de deixar o solo permanentemente protegido. Abaixo do horizonte A aparece então o horizonte B, ou a camada B. Ele não é tão escuro como o horizonte A e é composto por elementos minerais menos solúveis, que sofreram então menos com o processo de intemperismo da rocha original. O horizonte C ele vai apresentar pedaços muito maiores da rocha original, que nós chamamos de regolito, até chegarmos então à rocha matriz que não foi alterada. Portanto, quanto mais evoluído, quanto mais alterada a rocha original, maior então a distinção de camadas, chamamos esse solo de maduro. Além da lixiviação, os solos que ficam expostos estão sujeitos a diferentes processos erosivos. Isso ocorre porque a água da chuva tem a capacidade de impactar sobre a superfície do solo, num processo conhecido como efeito splash, que é o efeito, o impacto da gota d'água da chuva sobre a superfície do solo, que tem a capacidade de remover aquelas partes inconsolidadas do solo. Forma-se uma lâmina de água nessa camada superficial, dando origem a um processo inicial de erosão que conhecemos justamente pelo nome de erosão laminar. Essa lâmina d'água, que vai carregando então os pedaços inconsolidados do solo, se não for contida, pode evoluir, dando origem a pequenos sulcos, que é um estágio mais avançado, portanto, de erosão. Sulcos funcionam como se fossem calhas para o escoamento da água. Se essas calhas elas não forem contidas, elas podem evoluir, dando origem a orifícios ainda maiores, na forma de V. Esse processo erosivo mais intenso, mais agudo, é conhecido como ravina, ou processo de ravinamento. As ravinas elas são reconhecidas na natureza como orifícios que têm mais ou menos entre 1 metro e meio. Então já são bem mais perceptíveis. E que se não forem contidas, podem evoluir e se juntarem, formando um imenso orifício que nós conhecemos então como vossoroca. A vossoroca ou bossoroca é um estágio muito avançado de erosão e normalmente irreversível. Reconhecendo na natureza esses processos, temos aqui, portanto, então, os sulcos,
que são aquelas calhas d'água de escoamento da água, as ravinas, que representam então esses orifícios um pouco maiores, com quase 1,5 m, 2 metros de profundidade, e esse estágio mais agudo de erosão que conhecemos como vossoroca ou bossoroca. Um agricultor, para evitar esses processos erosivos, ele pode, por exemplo, investir em curvas de nível. A erosão ela acontece porque a água ela sempre procura o caminho, né, mais fácil para escoar, ou seja, ela sempre escoa em direção às áreas mais baixas do relevo. A ideia das curvas de nível é justamente a construção de degraus que diminuem a velocidade de escoamento superficial da água, portanto, diminuem a capacidade erosiva da água.